lipedema é uma condição médica caracterizada pelo acúmulo de gordura anormal nas pernas, coxas e nádegas. A causa exata do lipedema ainda não é completamente compreendida, mas sabe-se que afeta quase exclusivamente mulheres. Acredita-se que fatores hormonais e genéticos possam estar envolvidos no desenvolvimento desta condição. A condição é frequentemente confundida com obesidade, mas na verdade é única e não pode ser tratada com dieta e exercício. Os sintomas incluem dor, sensibilidade ao toque, inchaço e fadiga nas extremidades afetadas. O lipedema também pode resultar em alto risco de infecções de pele e linfedema. Mas como é dado o diagnóstico? Qual o tratamento adequado? Para acompanhar mais sobre esse assunto, fique com a gente no Bendita Hora. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Mauro Andrade, que é cirurgião vascular. Dr. Mauro Andrade é membro do Departamento de Doenças Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado por estar aqui na Rede estar Vida. aqui. Obrigado. Prazer. Eu sempre digo, eu acho muito, eu sempre repito isso e gosto de repetir, eu acho muito interessante o médico e louvo essa atitude, né, de sair do consultório, sair do hospital e vir aos meios de comunicação para formar, né, para instruir. Acho muito importante, muito importante. Então, por isso eu agradeço, senhor, muito mesmo. Doutor, esse lipedema, eu confesso para o senhor que eu nunca tinha escutado falar sobre lipedema. O lipedema é o que? É uma doença, uma condição, o que é? Não, é uma doença. Uma doença? Uma doença. Foi reconhecida já no último catálogo internacional de doenças. Sei. Foi reconhecida como uma doença mesmo. Uma doença própria. O lipedema falou que era o acúmulo de gordura. É aquele acúmulo de gordura que geralmente a pessoa acaba chamando de culote, aquela coisa assim, na mulher? Mais ou menos. É isso. É um acúmulo de gordura fora das áreas habituais do acúmulo de gordura da obesidade, por exemplo. Geralmente é barriga... Geralmente é membros inferiores, membros superiores. Sei. E o lipedema, de repente, ele é um acúmulo de gordura fora desses lugares. Não. Nesses lugares. Nesses lugares, né? Nesse lugar. A causa do lipedema, doutor? Olha, existe uma causa genética, visto que uma porcentagem grande, mais ou menos uns 60%, tem história familiar positiva. Tem uma coisa assim meio que... a mãe a avó... Sempre do lado feminino. Sempre do lado feminino. Tá. Isso. E está muito relacionado também com alterações hormonais. Então, por exemplo, a menina começa seus ciclos menstruais, ou então depois de gravidez. Então, alterações dos hormônios femininos também têm um papel no desenvolvimento do começo, pelo menos da... Doutor, na verdade, essas áreas são áreas que geralmente a mulher acumula gordura. Sim. Normalmente a mulher acumula gordura nessas áreas. Sim. E às vezes a pessoa pode confundir o diagnóstico, pode achar que isso é normal, ou ela fala, eu tenho uma predisposição para isso, né? Tem uma predisposição, mas é que esse acúmulo é mais do que o normal. Mais do que o normal. Mais do que o normal. Sei. Então, às vezes, tem pessoas que são até magras, aquelas que olha do barriga para cima, são magrinhas. De repente tem barriga do quadril para baixo, desproporcionalmente gordas. É verdade, é verdade. Esse é o quadro mais chamativo do lipedema. Agora, a questão de ser uma doença, ela acontece por quê? É uma inflamação? É uma inflamação? Todo acúmulo de gordura gera inflamação. Porque a gordura ela é inflamatória? A gordura é um órgão hormonal inflamatório. Então, dá também os sintomas relacionados a isso, né? Então, a dor é muito pelo processo inflamatório, né? Então, porque tem dor. Tem dor, às vezes pequena, não suporta o toque. Que isso? Não suporta o toque, às vezes incomoda com a roupa, né? E outro aspecto característico desses pacientes é que ficam roxos por qualquer coisa. Qualquer batida? Qualquer batidinha, ou às vezes nem percebe que bateu, parece um roxo nesses pacientes. E tem muita dificuldade de exercer as atividades de andar, cansa muito, porque tudo pesa, tudo é difícil. Sei. E inflamado. O desconforto é muito grande. Muito grande. É interessante que quando a gente começa a notar, a gente já viu muita gente, de repente. Exato. O julgamento logo nosso é gordura, como se fosse a pessoa que ela está gorda, obesidade, aquela coisa. Mas não é justamente por isso, porque a pessoa é magra, né? Ela é magra, Então,
Na verdade, existe uma associação de obesidade e lipedema. 90% das pacientes com lipedema também têm excesso de peso. Excesso de peso. Mas são gorduras diferentes. Gorduras diferentes. A gordura da obesidade é uma gordura mais central, na região abdominal, né? Tanto que um dos métodos para diferenciar o que é obesidade e o que é lipedema, a gente faz medidas do abdômen com fita métrica. Métrica mesmo. E do quadril. Então existe uma proporção que passando essa proporção é obesidade. O lipedema ou obesidade. Isso. Obesidade. Porque aquele índice de massa corpórea... Sei, o IMC, que todo mundo usa. Para o lipedema não serve. Porque como ela tem um acúmulo numa área... Não foi feito, o IMC não foi feito para essas pessoas. Então elas vão ter sempre o IMC mais alto. Entendi. Vai ter. O IMC é muito discutido até nos Estados Unidos. Os afro-americanos têm um padrão de IMC diferente. Diferente. Então, ele é útil, o IMC. É uma baliza, né? É uma baliza. Para a Organização Mundial da Saúde. Obesidade é um problema de saúde pública. Então, sério. Que é uma doença. Sério, também, sério. Né? A obesidade é uma doença. Uma doença séria. Mas esse balizamento pelo IMC no paciente com lipedema nem sempre é o mais adequado. A gente está conversando aqui com o doutor Mauro Andrade, a gente está falando sobre lipedema. É uma coisa interessante, ele está deixando muito claro para a gente aqui. A gente tem um depoimento de quem passou pelo lipedema, aliás, eu até vou perguntar daqui a pouco se a pessoa pode curar do lipedema, pode ficar boa do lipedema e tal, mas vamos ver aqui. Antes, o senhor toma café? Toma. O senhor toma café sim. O café daqui é muito bom. Aqui, o senhor toma com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Meu Deus do céu. Doutor, eu falei que tem uma seita do café sem açúcar que está dominando o mundo. Tem as pessoas que tomam café sem açúcar e aquelas pessoas que sentem o buquê, as coisas que eu não sinto nada. Eu também não. Eu não sinto nada. Tem esse... Puxa para o cacau, puxa nada, é café. Vamos ver. A gente vai ver um depoimento e depois eu vou perguntar para o doutor. Eu imagino que o lipedema aconteceu na minha vida quando eu tinha um pouco menos de 20 anos, 20 anos, um pouco antes de 21, que eu tive um problema hormonal. E eu tive que procurar um médico, ginecologista, para ver o que estava acontecendo. Eu tive uma menstruação longa, né, um sangramento longo por cerca de 30 dias, não parava. E eu fui ao ginecologista e ele me deu 3 dias de injeção de hormônio para parar aquele sangramento, né? Eu sei o nome do remédio, segundo ele me explicou, que muitas pessoas tomam aquilo quando faz o parto normal para parar o sangramento, né? E a partir daquele dia que eu tomei aquele remédio, era mais ou menos em março, quando chegou em setembro, eu tinha engordado 20 quilos nessa idade. Naquele momento, as minhas pernas ficaram, foi a primeira vez que eu vi que eu fiquei com as pernas assim inchadas, né? E eu acho que nunca mais voltou. Ele só ia e voltava um pouco menos. Você tem que usar meia de compressão, você tem retenção de líquido, e aí entra por onde eu comecei. Olha aí, na verdade o diagnóstico é um pouco complicado do lipedema. Puxa, não é. Não é, né? Não é. O que tem é pouca informação. Tá. E o que tem mudado muito, o que tem chamado a atenção, até por isso que eu estou aqui, né? Isso, é verdade, isso interessa. Começa a aparecer na imprensa, né, muita informação, e às vezes é difícil a pessoa selecionar uma informação correta e incorreta, mas começa a ter muito barulho em torno do assunto. Sei. Né? Então, na época, provavelmente, que foi feito o diagnóstico dessa senhora, o problema era o desconhecimento, né? Desconhecimento. Porque o lipedema, na verdade, ele não é uma doença descrita há tanto tempo assim, em termos médicos. Ela foi descrita faz 80 anos.
Então, Não é tanto. É verdade. Mas ela foi sempre meio escanteada. Tanto é que ela é parte da cirurgia vascular, mas Então, não é exatamente isso cirurgia que eu ia vascular. perguntar, é vascular, mas é o vascular que trata dela. Olha, o melhor tratamento para esses pacientes é sempre envolvendo muita gente. Então tem o vascular, tem o cirurgião plástico, Sei. tem o nutrólogo, tem o educador físico, o psicólogo. Quer dizer, esse grupo de pessoas trabalhando junto é que tem um resultado bom com esses pacientes. Doutor, tem cura? A pessoa pode, de repente, depois desse aumento desse volume, voltar, de repente, não ter mais esse volume? Olha, como toda doença crônica, é difícil falar em cura, né? Mas é muito bem controlável, muito bem controlável. Alguns pacientes só com tratamento conservador e alguns pacientes até precisam de tratamento cirúrgico para ter uma melhora da sua qualidade de vida e dos seus sintomas. Sei. Existem remédios, então? Existem remédios? Remédios especificamente ainda estão em fase de estudo, não tem muita coisa que se defenda o uso de medicação. Mas principalmente dietas, atividade física orientada, fisioterapia orientada. Então tem bastante coisa que pode ser feita para esses pacientes. No caso de uma intervenção cirúrgica, seria algo mais radical. Então, seria quando de repente chega um ponto de que a pessoa está incapacitada em algumas coisas. Então, a cirurgia básica para esses pacientes é a lipoaspiração. Lipoaspiração. Que tira o excesso localizado da gordura. Verdade. É uma boa alternativa para muitos pacientes. Sei. Mas não para todos. Não para todos, né? Não para todos. Nem todos precisam. Tem uma pergunta aqui para o doutor, vamos ver aqui. Não é frequente. Boa tarde, doutor. Eu tenho uma pergunta. Celulite pode ser sinal de lipedema? Então, celulite tem a ver alguma coisa com lipedema? Não? Olha, tem. Ah, é? Tem. Aqueles lipedemas mais iniciais, mais aqui no culote, né, que sempre se chamou de celulite, né? Ah, é verdade. Mas que é doloroso, que também tem aquele aspecto de casca de laranja, com os nódulos subcutâneos, também faz roxos facilmente. Então, a celulite é o lipedema em determinada fase. Interessante, mais uma vez a celulite também está ligada a essa questão hormonal, né? Exato. Porque a celulite está mais no homem, aliás, na mulher também, mais do que no homem, exato, né? Exato. A gente não vê quase um homem com celulite, né? Com celulite, né? Agora, o senhor disse que o dieta e o exercício físico pode ajudar... tem o que? Então vamos ver aqui. A gente vai ver um VT que fala um pouco sobre a diferença do lipedema e da obesidade. Vamos ver se o doutor fala. Lipedema e obesidade são duas condições distintas, embora possam apresentar algumas semelhanças em termos de aparência física, mas são totalmente diferentes. Lipedema é a condição crônica do sistema linfático e do tecido adiposo subcutâneo, caracterizada por um acúmulo anormal de gorduras nas pernas, coxas e às vezes nos braços. É uma condição predominantemente feminina e geralmente ocorre após a puberdade ou eventos hormonais como gravidez ou menopausa. É frequentemente simétrico, o que significa que afeta ambos os lados do corpo igualmente. Os tornozelos e os pés geralmente não são afetados. Os indivíduos com lipedema podem ter pernas com excesso de gordura desproporcional ao resto do corpo. Além disso, o lipedema pode ser doloroso ao toque e pode causar sensibilidade à pressão. A obesidade, por outro lado, é uma condição que há um acúmulo excessivo de gordura corporal como resultado de um desequilíbrio energético, no qual a ingestão de calorias é maior do que o gasto calórico. A obesidade pode afetar várias partes do corpo, incluindo região abdominal, coxas, braços, nádegas e outras áreas. Ela pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, ambientais, comportamentais e também hormonais. A obesidade também está associada a riscos aumentados de várias condições de saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, hipertensão e certos tipos de câncer.
É importante sempre buscar orientação médica para um diagnóstico adequado, pois o tratamento e a gestão do lipedema e da obesidade podem diferir. Uma coisa, outra coisa, mas o senhor falou que existe uma relação muito acentuada, né? 90% das pessoas com lipedema são obesas. É. Então, muitas vezes, os pacientes falam assim, mas eu emagreço e a perna não. Né? Na verdade, a perna emagrece, mas desproporcionalmente. Desproporcionalmente. Mas as pessoas precisam tratar a obesidade, que, como disse o apresentador, tem importância médica muito grande também. Porque, na verdade, o acúmulo, os dois são acúmulos de gordura, e são acúmulos de gordura que vêm a trazer algum Com certeza, problema. seguramente. Agora, o lipedema em si, só o lipedema, ele pode trazer complicações para a pessoa? De uma inflamação maior, de uma... Não, então, a inflamação, embora exista, ela é diferente da inflamação da obesidade central, que é a obesidade do excesso de gordura. De ingesta, né? Mas tem alterações articulares, tem alterações musculares, mas não é o mesmo impacto da obesidade, da obesidade em si. O fato é que tratar a obesidade às vezes não resolve o lipedema, mas a piora da obesidade vai piorar muito. Vai piorar o lipedema. Agora, o lipedema, ele tende a piorar se não houver tratamento? Tende. Isso, ele não chega um tempo para e não. Ele tende a piorar. Ele é progressivo. Ele é progressivo. Sem tratamento, ele é progressivo. Sem tratamento, ele vai progredindo. Agora, volta mais uma vez no tratamento, porque as pessoas estão assistindo a gente, elas querem saber, mas espera aí, claro. eu tenho isso, como que eu faço? Eu vou em... qual médico que ela vai procurar em primeiro momento? Olha, é basicamente o cirurgião vascular, que está acostumado a mexer com membros inferiores e tem condição de fazer o diagnóstico diferencial, inclusive das doenças associadas, porque uma das doenças associadas é a insuficiência das veias. Isso está associado à insuficiência das veias também. Então, existe uma sobreposição de doenças no membro inferior, que é o cirurgião vascular o mais indicado para ver. Agora, outras especialidades, como eu disse, são importantes no manejo desses pacientes, mas a avaliação inicial, em geral, é do cirurgião vascular, ou deveria ser, pelo menos. No começo, eu lembro que falou assim, lipedema e linfedema. Existe, o que é linfedema? São coisas completamente diferentes. O lipedema é esse acúmulo de gordura, e o linfedema é um aumento do volume do membro, né, membro superior, membro inferior, o que seja, mas por uma falha do sistema linfático. Então, existe uma doença linfática atrás da origem do linfedema. No lipedema também tem alterações linfáticas, mas não são a causa do acúmulo anormal da gordura. O linfedema, o linfedema é geralmente... geralmente o mais comum. Quando a pessoa, antigamente fazia a operação, às vezes tirava os gânglios. Os gânglios, né? E aí, isso é o linfedema? Esse é o linfedema mais comum nos países ocidentais, que é pós-tratamento do câncer de mama. Tirou aquele gânglio... Quando faz a abordagem da axila, para tratar os linfonodos da axila. Aí mexe com a drenagem linfática do braço. Aí o braço geralmente fica bem grande, assim, né? A gente tenta evitar de chegar nesse ponto, mas pode chegar. Pode chegar, né? Pode chegar. Não, eu conheci pessoas assim que tinham... E o que é aquilo? Aquilo que faz ficar aquilo é o quê? Quando o sistema linfático não funciona, começa a acumular uma série de substâncias que o sistema linfático tira, geralmente. Costuma tirar. Isso gera uma inflamação com depósito de gordura. Gordura líquida? Processo inflamatório, gordura, líquido e fibrose. E fibrose? O tecido não é só líquido. Ele vai se alterando. Eu pensava que ele era só um acúmulo de líquido. No comecinho, sim, mas mais para frente... Depois vai fibrosando. Vai fibrosando. E fica cada vez mais difícil de tratar, né? Quanto mais avançado. Que interessante. Deixa eu só perguntar, agora fiquei interessado. A questão quando a gente fala sistema linfático, o que a gente está falando de sistema linfático? O que é? O sistema linfático ele existe no corpo inteiro. Né?
O que ele faz? Quando as células precisam trabalhar, elas recebem o sangue, né? Filtram nos capilares, a célula pega o que ela precisa e joga fora. Esse joga fora, quem transporta de volta é o sistema linfático. Então, quando ele não funciona, o meio ambiente das células vira um caos. Entendi. Isso provoca uma série de alterações, por isso que também é uma doença crônica. Essas alterações vão sendo progressivas com o passar do tempo. E deixa de transportar também informações imunológicas. O sistema linfático transporta informações imunológicas para o corpo inteiro. Quando o pessoal fala assim, vamos fazer drenagem linfática. Aí fez... Aquilo realmente é verdade isso ou não? Olha, existem drenagens linfáticas e drenagens linfáticas. Quando se faz para tratar uma doença linfática, sim. Né? Às vezes, em pós-operatório de determinadas cirurgias, ajuda. Mas a drenagem linfática estética, em geral, não tem muita técnica linfática associada. Né? Vamos fazer uma drenagem, aí a pessoa aperta. É gostoso, né? Às vezes é gostoso. Bom, é mais uma massagem, né? Uma massagem ali, né? Quais os riscos e vantagens da cirurgia para o lipedema? A gente vai ver um VT, eu vou perguntar para um cirurgião. Vamos ver. Tá bom. Para muitas pessoas com lipedema, a cirurgia pode ser considerada uma opção de tratamento. Existem diferentes abordagens cirúrgicas disponíveis, como a lipoaspiração tumescente e a lipectomia. A lipoaspiração tumescente é uma técnica menos invasiva em que um cirurgião plástico remove a gordura do corpo por meio de pequenas incisões na pele. Já a lipectomia é uma técnica mais invasiva que envolve a remoção cirúrgica de grandes volumes de gordura e tecido adiposo das pernas ou outras áreas afetadas. O procedimento é realizado sob anestesia geral e requer incisões maiores na pele. Ambas cirurgias têm riscos e complicações associados, incluindo sangramento, infecção, cicatrizes e reações adversas à anestesia, além do desconforto pós-operatório. Porém, a cirurgia pode trazer benefícios como a redução da dor, do inchaço e a sensibilidade nas áreas afetadas e facilitar a movimentação e a prática de exercícios físicos. Toda cirurgia tem risco, né? Toda cirurgia existe, extrair um dente tem risco, né? Agora, doutor, tem duas técnicas, a lipectomia e a outra que o senhor já tinha falado que era A grande maioria dos pacientes precisa de lipoaspiração. A lipectomia é quando você tem grandes redundâncias de tecido e frequentemente resseca junto com pele. Que fica sobrando, né? Sobrando. Sobrando. Mas a lipectomia abre mesmo e tira... Você faz ressecções plásticas, né? Reduções plásticas, Mas a pessoa vai ficar com uma cicatriz aparente, uma coisa assim. Então, tem técnicas que diminuem a cicatriz. Sempre fica alguma coisa, mas... Veja, a cicatriz é menos inestética do que, às vezes, aquelas entrâncias todas. É verdade. Acabou o tempo. Agora que estava ficando bom, acaba o tempo. Agora, tá vendo? Doutor, nossa, muita informação útil. Eu queria agradecer muito, senhor, mas muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Por dispor do tempo, por estar conosco aqui para nos ajudar. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Gente, você pode seguir o doutor Mauro pelo Instagram, @mauro.andrade_. Tá aqui, ó. Presta atenção, @mauro.andrade_, viu? Ou então no Instagram da @SBACVSP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular de São Paulo. SBACVSP. Ou então você pode acessar o site da SBACVSP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular de São Paulo.com.br para todas as informações. Eu acho que foram informações muito úteis para muita gente que pode procurar de repente um tratamento e até procurar ver algo que ela não sabia que estava acontecendo com ela. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, viu? A gente vai encerrar o programa hoje com um clipe A Festa do cantor Ivo Mozart.
Eu pensei que era de Mozart, né? Mas Ivo Mozart, né? Obrigado vocês que ficaram com a gente aqui. Amanhã a gente encontra ao meio-dia. Deus abençoe a todos.